Vale aqui, porque... Bom dia a todos que estão nos assistindo por nosso canal do YouTube. Hoje, dia 27 de maio, com a nossa casa ainda fechada, lembramos de um trecho da mensagem carinhosa trazida pela nossa fundadora da casa, Vera Simões, que carinhosamente chamamos de Tia Vera. E nessa mensagem ela nos diz que a nossa casa continua dando o auxílio magnético à distância a todos que necessitam e estejam abertos para receber os benignos fluidos. E diz também que a nossa casa está dando o auxílio intelectual, colaborando com todos nós no adequado discernimento das leis de Deus. Por isso estamos aqui, buscando esse auxílio intelectual. Nossa casa, diariamente, nos traz essas palestras carinhosamente preparadas pelos nossos companheiros da casa. E hoje vamos ouvir nossa companheira, amiga, com suas reflexões, com seus estudos, Isabel Silveira. E antes faremos nossa prece de abertura. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso irmão querido, espíritos amigos que nos envolvem com tanto carinho, Maria de Nazaré, nossa mãe, aqui estamos, mais uma vez, para podermos aprender mais uma mensagem que com certeza nos guiará nesses nossos dias. Pedimos então o envolvimento de todos e a permissão para iniciar nossa palestra desta manhã. Graças a Deus. Bom dia a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui na nossa casa, trazendo reflexões que nos ajudem a nos alimentar, a desenvolver o nosso sentimento, buscando sempre o apoio, a orientação dos nossos bons amigos espirituais. E a casa na manhã de hoje nos deu uma tarefa difícil, porque nos passou um tema livre. E na hora que a gente recebe esse presente de tema livre, nós precisamos montar, assim, refletir muito para saber o que é importante trazermos, o que seria útil até para as nossas próprias reflexões. E eu pensei, que nesse momento em que nós estamos vivendo, em que somos obrigados a reaprender uma nova forma para a gente levar o nosso dia a dia, onde estamos atravessando essa pandemia, onde os sentimentos tão diferenciados nos invadem diariamente, porque ora nós vamos oscilando com as emoções do medo, às vezes estamos angustiados, às vezes ansiosos, às vezes meio desorientados, sem saber o caminho a seguir, mas ao mesmo tempo a gente olha para o outro lado e a gente se vê tomado de sentimentos positivos, de poder ter alegria de dar uma parada no nosso dia a dia, de poder olhar para dentro, de um convívio mais intenso com a família, de poder perceber esse movimento de solidariedade que nós sentimos na nossa sociedade, chegando as pessoas. A gente tem um trabalho com população de rua, então perceber a preocupação, esses companheiros que são, no geral, invisíveis, estão sendo muito assistidos, porque tem vários grupos distribuindo quentinhas, pessoas que nunca nem trabalharam na tarefa. Então, ao mesmo tempo, a gente vai se vivendo essa mescla de sentimentos e de oscilações. E aí a gente pensou, qual é o caminho que vai nos ajudar a enfrentarmos isso aí da melhor forma possível? E aí, no nosso entendimento, é de nós podermos trabalhar dentro dos nossos corações uma virtude
né, que está lá, né, das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, e a gente pensou em refletir um pouquinho sobre a esperança. E é mais, um pouquinho além, não só a esperança, como é que ela vai nos orientar, mas nós podendo assumir o nosso papel de semeador de esperança no meio em que a gente convive, junto à nossa família, junto aos nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa espírita, enfim, nós podermos ser aqueles que estamos semeando essa virtude que nos alavanca. E aí a gente foi buscar, de alguma forma, um respaldo numa mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, a mensagem que nos fala, o título dela é A Boa Parte. E aí a mensagem está baseada num comentário de Jesus, em que, no momento em que Marta e Maria estavam recebendo Jesus em casa, e Marta foi reclamar com Jesus, reclamar entre aspas, né, que Maria não estava ajudando porque ela estava toda envolvida com o trabalho dos afazeres domésticos para poder acolher bem o Mestre Jesus. E Jesus se virou para ela e deu uma resposta muito direta e objetiva, que está no Evangelho de Lucas, e dizendo para ela assim, Marta, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. E é tão bonito que esse comentário de Emmanuel nos lembra exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Porque ele coloca lá que o fogo tem o poder de destruir, mas ao mesmo tempo tem o poder de purificar, de renovar. Que a ventania muitas vezes é devastadora, mas ao mesmo tempo ela poliniza, ela renova, ela limpa a atmosfera. Que a pedra pode machucar? Pode. Mas ao mesmo tempo, quando a gente constrói a casa sobre a rocha, ela é absolutamente sólida. E Emmanuel nos lembra que em todas as circunstâncias que nós atravessamos, todas, né, e ele cita, né, sejam com o relacionamento com as pessoas, seja nos acontecimentos da vida, da nossa vida particular, da nossa vida maior em sociedade, todos os pensamentos, todas as circunstâncias, a gente tem sempre a possibilidade ou de ver o caos, e aí a gente se desequilibrar, ou procurar olhar o lado positivo e todo o aprendizado que nós podemos absorver das circunstâncias vivenciadas. E aí a gente vai vendo, né, esse momento, nós somos chamados a parar. E eu não sei, eu acho que nós vamos precisar de um distanciamento de tempo para podermos extrair todo o aprendizado que esse tempo está nos oferecendo. Mas eu acho que, assim, de alguma forma, a gente pode pensar que nós somos convidados a sermos mais solidários uns com os outros, a aprendermos a respeitar os limites do outro, a podermos andar de máscara pensando na proteção, não só nossa, mas na proteção do outro. Nunca em tempo algum a gente teve uma dificuldade em que a humanidade estivesse toda unida para encontrar um caminho, para encontrar uma solução. Então nós vemos os países se solidarizando para poder encontrar caminhos, estudando vacina, estudando remédio, dividindo tratamentos, qual foi a forma mais eficaz, fora todo esse movimento nosso interno que nós somos convidados a fazer. Aí a gente para e pensa, mas vem cá, e eu tenho recursos para fazer esse aprendizado? E a gente vai trabalhar, né? Que recursos eu tenho? Bom, de alguma forma, nós nos dizemos cristãos, né? E aí a gente tem a mensagem de Jesus, e não tem como nós não sabermos qual é a mensagem, não termos como nunca ter ouvido falar em Jesus, porque até o nosso tempo se divide antes de Cristo e depois de Cristo. E a mensagem de Jesus, ela é muito clara, muito objetiva, porque a gente não precisa se prender em muitas coisas. Se a gente souber a
amar o próximo como a si mesmo, e então, ele nos ensina como vamos fazer isso. Como é que a gente vai aprender esse amor? Faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. É simples, é comportamento, é decisão, é nós podermos parar para refletir um minuto. Como é que eu gostaria que agisse? Não com o outro, não, é comigo. E a gente não tem a menor dúvida de que nós queremos sempre que as pessoas ajam com respeito, que nos perdoem, que vem toda a consequência disso. Então a mensagem é muito simples. E é uma mensagem tão simples que Kardec, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele coloca, né, o objetivo, o capítulo é a introdução, mas o tópico é o objetivo dessa obra. Kardec nos traz de uma forma assim absolutamente linda, porque ele diz assim, que quando podem se dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos de Jesus: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. E é muito lindo, né? Porque a gente vai entendendo que assim, no Evangelho, nessa máxima, ame, faça, nós temos o bem proceder. Se nós só nos pautarmos nisso, esquecer todo o resto que de alguma forma gerou tanta controvérsia, gerou tantos segmentos religiosos, gerou tanta morte, gerou tanta dor, vamos nos prender à essência da mensagem. Ame, faça. E é tão lindo porque eu acho que para nós podermos entender essa mensagem e introjetá-la dentro dos nossos corações, a gente tem um recurso adicional, são os conceitos doutrinários. É aquilo que a doutrina espírita nos traz, alicerçando o valor de nós encontrarmos o caminho da paz, da felicidade, vivenciando o Evangelho. E aí a gente pode ver assim, quais são os grandes recursos que a doutrina espírita nos traz para a gente estar fortalecido. A primeira delas é a ideia de Deus, porque a doutrina espírita nos apresenta um Deus criador, um Deus harmonioso, um Deus de misericórdia, um Deus que criou todo o universo e criou a mim também. E é tão bonito porque eu fui buscar na Gênesis, no capítulo 18, acho que Sinal dos Tempos, quando Kardec vai trazendo, nossa, esse capítulo é uma pérola, eu acho que a gente deveria assim, estudá-lo profundamente, porque ele traz assim, tudo que a gente está vivenciando, mas eu só vou buscar um pedacinho para a gente não se deter naquilo que seria muito bom, mas a gente não tem tempo. Que ele traz no capítulo, no item 2, ele diz assim, tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Então a gente vai vendo que a doutrina espírita nos apresenta esse Deus de harmonia, esse Deus que constrói, esse Deus que não espera da gente nada, porque ele nos dá a oportunidade de nós conhecermos e nós entendermos os mecanismos da sua lei e podemos dar adesão a isso. E aí a gente vai vendo, né, que a doutrina espírita nos coloca a questão da imortalidade da alma. Como criaturas de Deus, nós vemos nos construindo ao longo das diversas experiências. A gente lembra de André Luiz que nos diz que nós fomos experimentados e experimentamos a vida para chegarmos aonde a gente está hoje. Para que a gente possa dar adesão a esse grande projeto de amor. E aí a gente vê como é que a gente vai sendo experimentado pela vida. Como é que eu vou experimentando a vida? E a doutrina espírita nos apresenta o mecanismo da reencarnação, onde nós vamos tendo tantas oportunidades quanto as necessárias
para que nós possamos recomeçar, refazer, reaprender, trazendo conosco todas as conquistas para alicerçar o nosso aprendizado futuro e nos dando a chance de refazermos aquilo que não foi bem feito. É lindo isso, gente, porque o objetivo é sempre o progresso da criatura. E aí a gente vê, bom, mas a gente vai experimentando a vida dentro da nossa ainda inexperiência, dentro da nossa pouco aprendizado, a gente se dá conta de que a gente tem, né, essa comunicação entre dois planos, e os espíritos nos dizem que, por exemplo, nós recebemos diretamente, porque cada um de nós tem um protetor, um personal protetor, que nos apoia, que nos orienta, que nos consola, que nos estimula e que nos deixa vivenciar as situações, mesmo as situações equivocadas, porque ele entende que nós dali podemos transformar, transmutar e ressignificar e aprender o novo. Mas ele nos estimula, ele não nos abandona, ele está do nosso lado sempre. Gente, isso é sensacional, nós sabermos que podemos contar com esse apoio. E aí a gente vê, né, porque tudo isso junto, a gente se dá conta de que o grande projeto, a gente está envolvido numa lei de progresso, em que muitas vezes, a gente tem lá na lei do progresso, que os espíritos, na pergunta 780A, que nos diz, né, que assim, muitas vezes o progresso intelectual vem antes, e a gente vê que isso é uma realidade. A humanidade, tudo aquilo que nós estamos vivenciando em termos de medicina, próprios recursos de telecomunicação que a gente tem hoje, de informática, para vivenciarmos da melhor forma possível essa pandemia, a gente vê que é isso mesmo, nós estamos intelectualmente extremamente já evoluídos. Mas será que moralmente? Porque os espíritos dizem que primeiro vem o progresso intelectual, que antecede, porque nos ajuda a discernir entre o bem e o mal. E a gente vai se dando conta de que estamos moralmente também bastante melhores, porque a gente se dá conta de que hoje, se a gente vê alguma barbaridade acontecendo, nós nos indignamos, nós tentamos ajudar da melhor forma possível, e a gente assim, tenta algo que talvez algum tempo atrás fosse cotidiano, nas dificuldades, hoje a gente vê que temos formas de atender, de acolher, de nos indignar. E eu tenho em casa um livro que eu acho muito interessante, confesso que eu nunca consegui ler o livro inteiro, porque é um livro que tem mais de 1000 páginas, mas eu acho que é um livro realmente precioso, que se chama Os Anjos Bons da Nossa Natureza. E é um livro que foi escrito por um psicólogo, ele é psicólogo, mas ele é agora hoje ele é um neurocientista, chamado Steven Pinker, ele é canadense, mas ele é professor da Universidade de Harvard. E ele diz que ele precisou de fazer um livro tão grande e tão longo, tão detalhado, porque ele prova para a gente, por A mais B, o quanto a violência diminuiu no mundo. E é tão interessante, porque se a gente pega, né, as pessoas que são influenciadores do pensamento, como, por exemplo, o nosso Bill Gates, ele coloca que foi o melhor livro que ele leu no ano, e ele vai além. Ele diz, olha, não sei se é o melhor livro que eu li no ano, mas talvez o melhor livro que eu li na minha vida. O jornal New York Times, na sua resenha, diz que é um livro essencial para a gente entender a natureza humana. O livro, a revista The Economist diz para nós que é um livro em que talvez se prove, como é que eles falam, que seja talvez dos grandes livros da humanidade. E a gente vê que, por exemplo, né, nos dados estatísticos trazidos, ele coloca que no século XV, 16% das mortes eram por causa de guerra e violência. E passados séculos, esse número caiu no século XX, caiu para 5% de mortes por violência e guerra, né? E esse número em 2018
declinou de uma forma surpreendente, em que passou a ser 1%. E ele nos traz a seguinte questão, né? No ano houveram 770 milhões de óbitos. E dentro desses 770 milhões, 1%, dá uns 700 mil óbitos. Dentro desses 700 mil óbitos, números grandes, gente, porque eu acho que o importante são os números e a gente poder entender. 500 mil mortes foram por violência urbana. 193 mil mortes por guerras e 7 mil mortes por ataques terroristas. E aí a gente pensa, nossa, mas olha o tamanho das manchetes nossas de jornal. Olha o quanto a gente é assustado, olha o quanto a gente tem medo de sair à rua à noite, olha o quanto os nossos, no Rio de Janeiro, as casas todas se prepararam com porteiros eletrônicos, câmeras e tudo mais. E a gente pensa, mas vem cá, mas teve um declínio em 5 séculos, de 16% para 1%. Olha como nós, de alguma forma, encontramos um mecanismo para mudarmos. E aí a gente lembra de uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, a pergunta 932, em que os espíritos, eles simplesmente arrasam conosco. Porque Kardec faz a pergunta seguinte: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? E os espíritos nos colocam, né? A gente vai imaginar que o mal prolifera na Terra porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Aí eles acabam com a gente. Eles dizem assim, por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. E eles continuam. Eles dizem assim, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Olha que coisa sensacional. Então, os espíritos estão dizendo, olha, está na tua mão, com as tuas escolhas, com aquilo que você quer, com aquilo que você quer construir. Realmente, a gente está vendo, o mal é audacioso. Agora, a gente é barulhento? Mas quem dá a manchete de jornal? Quem dá as escolhas que a gente faz? Será que se nós lêssemos, se nós não mudássemos de canal para ver alguma coisa interessante, os noticiários também não mudariam? A gente não se dá conta disso. E aí é muito interessante porque a gente vê que o mal, ele está dando a palavra, o adjetivo o mal é audacioso. Se o mal é audacioso e ele está dizendo que o bem é tímido, e a gente está cansado de viver dentro dessa dificuldade, o que é relevante que nós possamos fazer? Que o bem seja audacioso, que o bem possa dar a cara a tapa, que a gente possa se assumir, que a gente possa abrir o peito e dizer, eu sou cristão. Olha que coisa linda, abrir o peito e dizer, olha, dentro do segmento de cristão eu sou espírita, porque a doutrina espírita nos fortalece. A doutrina espírita nos ajuda a nós buscarmos na base os verdadeiros valores da vida. E é muito interessante, porque Jesus nos mostra isso. Jesus realmente ele é o mestre, porque ele convivia com todos os apóstolos, é João, é Pedro, todos são absolutamente relevantes, é Tiago. Quantos não são os ensinamentos? Mas na hora de botar para fora, de divulgar o evangelho, Jesus olhou para eles e disse, olha, bom, acho que esses aqui talvez sejam tímidos, porque Pedro negou 3 vezes, e aí a gente já sabe, Tomé não acredita, e aí ele vai buscar, olhou aquele mapa e percebeu que tinha alguém, só que estava do lado errado, que era Saulo, e na hora que ele está do lado errado, ele percebe que Saulo é audacioso. E aí ele é preparado, ele tem toda a base para poder levar adiante a mensagem, e aí literalmente Jesus se apresenta, Saulo cai do cavalo e faz o processo dele de interiorização, de transformação, e etc, e etc, e etc. E hoje a gente está aqui falando talvez da mensagem de Jesus,
por conta dele. Por quê? Ele acreditou. Ele foi audacioso. Ele levou adiante aquilo que ele vivenciava e entendeu que era um caminho para trazer felicidade para nós. E na hora que ele faz isso, a gente vai pegar um convite de Paulo, da carta dele aos Tessalonicenses, que é muito lindo, que também está no livro Fonte Viva, que nos coloca o seguinte, né? Está lá no capítulo 5, versículo 8, que ele diz assim: tendo por capacete a esperança da salvação. E é isso que a gente precisa de colocar. O capacete da esperança. Uma esperança que nos movimenta, uma esperança que nos coloca de uma forma ativa, desenvolvendo a possibilidade de construir, de fazer, e tendo a serenidade no nosso coração para esperar, porque numa outra mensagem ele também fala, talvez das definições mais bonitas do que seja a paciência, porque ele nos coloca, né, que a esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Então, a gente nesse momento, eu acho que nós somos convidados a colocar esse capacete da esperança na nossa cabeça. É muito interessante porque quando Paulo nos traz, ele nos fala de capacete. E capacete é instrumento de luta, nos lembrando, é importante o esforço, é importante investir num movimento de transformação, é importante cuidar dos nossos pensamentos, é importante que a gente transforme, é esforço continuado para que nós modifiquemos. E é tão bonito porque a gente vai vendo como é que, aí a gente vai pensando, bom, já vimos que recursos nós temos, né? Basta a gente buscar. Agora, como é que eu me transformo num semeador de esperança? E aí a gente vai se dando conta, olha, por incrível que pareça, é muito simples. Basta nós assumirmos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos e começarmos a ser audaciosos no nosso viver. Ah, mas aí a gente vai beligerar e brigar? Não, a gente vai fazer o quê? Ter atitude positiva, a atitude de um verdadeiro cristão, a atitude de um filho de Deus. Aonde? No nosso cotidiano, na nossa vida do dia a dia, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos companheiros da casa espírita, com aqueles que a gente vai se relacionando quando a gente chega numa farmácia, não é para ter a delicadeza, o respeito, o não julgamento, é poder desenvolver valores no dia a dia, que a gente persevere nessa busca para que a gente consiga fazer a diferença na vida do outro, entendendo aquela frase de Gandhi que nos coloca, seja você a transformação que você quer ver no mundo. Se nós queremos ver um mundo melhor, esse mundo começa conosco e nós somos convidados a isso. Jesus nos traz no seu evangelho vários convites. Ele nos coloca, por exemplo, ele diz assim, né? E também mais uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva. Olha, viu como assim, Fonte Viva tem sido realmente um bálsamo na minha vida, porque ele nos coloca, né, numa mensagem chamada Candeia Viva, já nos lembrando, olha, Candeia Viva, o que ele nos diz? Né? Ele está baseado lá em Jesus, porque Jesus nos diz, não se coloca uma candeia debaixo do velador, se coloca no alto para que ele possa ali alumiar toda a casa. E aí a gente começa, bom, vai alumiar toda a casa, mas para poder alumiar qualquer coisa eu preciso de me alumiar. E aí a gente se dá conta, olha, para você se alumiar, se você pensar em qualquer coisa que faz luz, seja um fósforo, seja uma vela, seja o sol, seja a luz elétrica, eles vão se consumindo para poder fornecer a luz. E aí a gente se dá conta, olha, eu preciso me doar, eu preciso estar inteira aprendendo o valor de servir, que é a campanha da nossa casa desse ano, para que eu possa fazer luz em mim,
para que eu possa buscar o caminho da transformação. E, gente, isso é tão bonito, porque não precisa de muita gente fazendo, não. Basta um. Essa semana eu tive a oportunidade de ouvir num estudo uma história de um rapaz que trabalha com as APACs. APACs é uma forma de você, uma nova, já temos 60 pelo Brasil, e é como se fosse uma prisão, vamos dizer, saudável. Uma prisão que vai nos ajudar a gente se educar, né? Porque a gente fala nem em reeducar, porque a gente não é educado, então a gente vai se aprender a se educar. Então é uma prisão que os próprios presos tomam conta, em que eles trabalham, os guardas são voluntários e eles têm espaço para estudar. Bom, é uma maravilha, vale a pena conhecer o projeto. E esse rapaz, ele trouxe, né, a vivência contando toda a história da APAC, e é tão bonito, porque a APAC significa amor ao próximo, amando o próximo, amo ao Cristo. Olha que coisa sensacional. E ele nos trouxe uma história que é muito linda, porque ele disse que tinha um preso, que era um preso renitente, que ele já tinha fugido de várias cadeias, inclusive fugas sensacionais, e que na última ele tinha fugido de um presídio de fuga máxima, que foi a 4ª vez. E aí ele foi encaminhado para a APAC. Ficou 1 ano lá. 1 ano depois, o que aconteceu com ele? Deu linha, fugiu. 3 dias depois, ele voltou. E aí ele voltou, e aí a pessoa que o recebeu perguntou, mas como você voltou? Ele disse, pois é, do amor ninguém foge. E ele está lá, terminando de cumprir aquilo que precisa de seu aprendizado. E foi uma coisa tão contundente que do amor ninguém foge passou a ser o lema da APAC. E é muito lindo, porque quando a gente assume isso, a gente vai se transformando, vai assumindo a possibilidade de sermos candeia. Candeia viva para quem? Para nós mesmos. E no momento que eu sou candeia viva, eu posso efetivamente fazer o que Jesus nos sugere. Jesus nos lembra, né, que vós sois o sal da terra. E aí a gente pensa, o sal cicatriza, o sal não deixa o alimento deteriorar e o sal tem a oportunidade de temperar. E é muito bonito, porque se nós assumirmos isso, a função cicatrizar. Gente, a gente cicatriza as nossas próprias feridas através de olhar para o outro. A gente poder prestar atenção naquilo que aqueles que estão ao nosso redor precisam. E a gente não se dá conta de que a forma de eu me curar é exatamente saindo de dentro da minha concha e caminhando na direção desse outro. É tão bonito porque o sal, ele conserva. O sal não deixa que as coisas se deteriorem. Então, na hora que a gente tem a possibilidade de assumir que eu sou esse sal e eu não permitir que as circunstâncias difíceis que nós atravessamos, porque todos nós as atravessamos em momentos diferentes, agora é geral, né? Mas que nós possamos assumir que eu sou esse sal, eu tenho esses recursos internos para não deteriorar, levantar a minha cabeça. Aí a gente lembra de um outro conselho de Jesus, porque Jesus é um espetáculo. Ele nos diz o seguinte, olha, no mundo tem desaflições, temos muitas, não é? Mas ele lembra para nós assim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a gente poder pensar, o que significa vencer o mundo, né? Porque muitas vezes a gente não se dá conta e não reflete sobre as palavras. E a gente vai percebendo que nós podemos vencer, muitas vezes, a nós mesmos. Quando a gente olha para nós e cada vez que a gente vence uma dificuldade minha, quando a gente consegue pedir um perdão, quando a gente consegue conter um impulso nosso, a gente fica feliz
E com essas pequenas vitórias do dia a dia, porque não nos é solicitado nada grandioso. Nos é solicitado apenas que nós façamos humildinho, que nós nos coloquemos inteiros na busca da moral do Cristo no nosso viver. E a gente vai vendo que à medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos tendo bom ânimo. É tão interessante que a gente tem a oportunidade de trabalhar, já falei no princípio, nas quentinhas. E a gente vê que como o trabalho nos ajuda, nos enriquece. Tem um companheiro, e a gente tem o hábito de compartilhar as informações do que a gente vivenciou na semana anterior. Então, teve um companheiro que chegou que disse que tinha sido profundamente tocado, porque ele, ao chegar com uma quentinha para um senhor que a gente conseguia atender durante muitas semanas, e a gente começou a desenvolver, inclusive, uma amizade, um elo, né? Porque a proposta não é só levar quentinha, é exatamente poder fazer essa diferença na vida daqueles que recebem a quentinha. A gente chegou todo animado, chegamos, esqueci o nome dele. Chegamos aqui com a quentinha, aí ele abriu aquele sorriso que, assim, entrou no grupo. E aí, né, a gente, meio ainda no processo de aprendizado, pois é, porque o senhor gosta da nossa comida, né, feita com tanto amor. Ele falou, não, por isso não, é a única hora da semana que alguém sorri para mim. Aí a gente leva um susto, e isso é aquilo que nos ajuda a ter ânimo para seguir, para levar adiante, porque a gente vai se dando conta de que nós podemos aprender com aquele que está deitado na rua e que nos dão ensinamentos profundos se nós tivermos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, e nós entendermos, né, tem a música do Gonzaguinha que nos diz que a beleza de ser um eterno aprendiz, sem medo, né, sem medo de ser feliz, a beleza de ser um eterno aprendiz, não sei qual é a ordem, mas é isso, nós podermos nos perceber nessa possibilidade. Jesus pergunta, né, teve uma noite de uma tempestade, os apóstolos super preocupados e tensos, e Jesus dormindo no barco. Dia seguinte de manhã, os apóstolos perguntam para ele, mas Jesus, Nossa Senhora, que nós vivemos, você está aí dormindo? E Jesus diz, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? E é bonito isso. Porque quando a gente pensa, né, a gente tem medo, quando a gente tem medo, a gente não age, e a gente, para enfrentar um medo, a gente precisa de coragem. Não é o destemor, né? Porque aí o destemor é outra coisa, é imprevidência. A gente precisa de coragem. E quando a gente se dá conta do que significa a palavra coragem, cor mais age. É nós podermos agir com o coração. E isso nos ajuda a entender que muitas vezes é uma atitude pequena quando nós temos a coragem de enfrentar e a gente levanta a cabeça e vai. Aí, essa semana semana passada, eu recebi um videozinho, né, do Miguel Falabella, que está colocando aí trazendo algumas personalidades, fazendo comentários. Ele trouxe da Rosa Parks, que era uma negra americana de 1955, no estado de, não sei se era Alabama ou Geórgia, mas é um dos dois. E que tinha segregação, né? E ela, num determinado momento, se sentou no ônibus, num lugar onde era destinado aos negros, mas o motorista, entraram os brancos que quiseram sentar no lugar dela. E ela disse, não levanta. E aí foi aquela confusão, foi presa, Martin Luther King entrou na história, porque era do lugar dela. E, bom, resumindo, eles fizeram eles passaram esqueci o nome da palavra, mas eles deixaram de andar de ônibus durante 352 dias, todos os negros, e as companhias de ônibus simplesmente pediram, pelo amor de Deus, que eles voltassem, e começou todo um movimento para que para que se pudesse trabalhar essa questão da segregação racial. Gente, a gente para pensar que foi uma mulher que teve a coragem de dizer não. Olha como isso é importante. Olha como transformou, como mudou, como trouxe um novo patamar, como gerou esperança, de poder a gente construir um novo mundo. Basta a gente querer. E só para a gente já ir finalizando, vou usar 2 minutinhos a mais, tá?
a gente pensa também numa outra frase que está no Evangelho de João, que é no final da vida, da Santa Ceia, né? E aí Pedro conversando com Jesus e comentando sobre provavelmente aquele que o trairia. E aí Jesus dá uma coisa simples para nós, assim, Jesus, que te importa o outro? Segue-me tu. Olha que coisa linda isso, né? Isso eu botei um pouquinho com as minhas palavras. Que te importa o outro? Segue-me. Não é tu que ele fala, não sei, não importa. A essência é essa. E é isso, gente. Que nós possamos entender que nós somos convidados a fazer essa adesão pessoal. Não importa se eu estou convivendo numa sociedade que é desregrada, se é uma sociedade corrupta, se é uma sociedade temerosa, eu acho que a gente pode escolher qual é a parte que eu vou buscar. A gente faz isso no nosso dia a dia, dando adesão ao que mensagens de WhatsApp eu estou mandando, repartindo. Será que eu estou preocupada em não gerar angústia e preocupação no outro? Será que vale a pena a gente busca trazer esse sentimento para o outro? E isso é seguir Jesus, não é fazer nada estratosférico, é a gente pensar que canal de televisão eu estou me plugando, que música eu estou ouvindo, que livro eu estou lendo, do que eu estou me alimentando, porque nós ainda somos pequenos, e na hora que eu sou pequeno, a gente precisa um do outro. Tem aquela frase máxima, junto vamos mais longe. Eu posso e eu devo usar todos os instrumentos que eu tenho, todas as minhas possibilidades. Se a gente pensa numa orquestra, a gente vai se dar conta de que numa orquestra a gente tem lá o violino, o violoncelo, a flauta, o bumbo e a harpa e sei lá o que mais que a gente tem. E tudo funciona de uma forma harmônica, porque cada um está tocando o seu instrumento da melhor parte. E se a gente fizer essa analogia e pensar que nós todos somos convidados a isso, a fazer a nossa melhor forma de tocar o nosso instrumento, porque tem um maestro, a gente tem aquele que é guia e modelo para nós, que é nosso mestre Jesus, tem um maestro, que é Deus, que promove essa beleza. Então, que a gente possa, nesse momento, receber esse convite, eu, semeador de esperança, eu podendo transformar, porque para modificar basta um. A gente vê, a gente tem essa casa, precisou tia Vera subir uma vez, foi uma, e aos poucos outros vão se agregando a esse projeto de amor, a essa história da APAC que eu falei lá atrás. Precisou uma pessoa que foi visitar um presídio de São José dos Campos para construir uma forma diferente, Dr. Mário Ottoboni, foi um, não precisa de muitos. Não, no grande movimento da segregação racial, Rosa Parks é um. Outros chegam, outros constroem. Então, que a gente possa buscar todos os recursos internos, porque o conhecimento, o entendimento, a reflexão ajuda a transformar. E a gente possa efetivamente trabalhar nos nossos corações a possibilidade de assumir o bastão de que eu sou um semeador de esperança. E eu posso. E eu tenho os recursos, o amparo e a sustentação necessária para fazer isso. Um bom dia a todos. Obrigada, Isabel, por seus estudos, suas reflexões, principalmente por essa sua mensagem de esperança e de ânimo. Agradecemos as palavras de Jesus que baseiam toda a nossa vida. Agradecemos a esses bons espíritos que aqui nos envolveram. Agradecemos a esta mensagem de esperança que a nossa companheira nos trouxe.
e pedimos a Deus, nosso Pai Criador, com toda a sua amorosidade, que nos permita encerrar a nossa reunião de hoje. Graças a Deus.